Olá, me chamo Lohane e vou falar sobre a experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne foi uma série de estudos que ocorreram entre 1924 e 1932 na empresa Hawthorne Orcs, em Chicago, e esses estudos eles ajudaram a revolucionar o pensamento sobre as relações humanas no ambiente de trabalho e também ajudaram a trazer alguns impactos na indústria psicológica e na teoria administrativa. É importante ressaltar que essa experiência ela foi dividida em 4 fases. Bom, a primeira fase, ela envolveu a iluminação, que ocorreu entre 1924 a 1927. Essa primeira fase, ela envolveu mudanças na iluminação do local de trabalho, para determinar seu impacto na produtividade. Dividiu-se os funcionários em 2 grupos, um grupo experimental, que teve a iluminação aumentada, e um grupo de controle, que permaneceu com a iluminação normal. E como resultado, mostraram um aumento na produtividade em ambos grupos, mesmo quando a iluminação foi reduzida novamente. Isso foi chamado de efeito Hawthorne. É importante ressaltar que esse estudo ele focou na relação entre iluminação e produtividade e descobriu também que fatores psicológicos como a expectativa dos trabalhadores influenciavam mais do que a própria iluminação. Bom, na segunda fase ficou conhecida como teste de montagem, que ocorreu entre 1927 e 1930. Nessa fase, a empresa criou uma sala de teste de montagem separada, onde diferentes variáveis, como horário de trabalho e intervalos, foram manipuladas para observar seu impacto na produção. E como resultado, mostraram que as mudanças nas condições de trabalho não tiveram um impacto tão significativo na produtividade quanto a atenção dada aos funcionários pelos pesquisadores. Introduziu mudanças nas condições de trabalho, como intervalos de descanso, levando a um aumento na produção. Isso destacou a importância de um ambiente de trabalho mais colaborativo e a participação dos funcionários nas decisões. Na terceira fase, foi o teste de entrevista, que ocorreu em 1931. Nessa fase, os pesquisadores conduziram entrevistas com os trabalhadores para entender melhor suas atitudes e percepções em relação ao trabalho e à empresa. Foi descoberto que os funcionários valorizavam a oportunidade de expressar suas opiniões e preocupações, e essa atenção aumentava sua satisfação no trabalho. Concentrou-se nas relações humanas do trabalho, identificando a existência de uma organização informal entre os trabalhadores. As entrevistas relevaram aspectos como padrões de produção e liderança informal. E por fim, na quarta fase, que ficou conhecido como o estudo do grupo de controle, em 1932, nessa última fase, o grupo de controle foi formado para verificar a eficácia das mudanças implementadas com base nos resultados das fases anteriores. Os resultados confirmaram que o aumento da atenção aos funcionários e a sua participação nas decisões relacionadas ao trabalho levavam a um aumento significativo na produtividade, mesmo sem mudança nas condições físicas do ambiente de trabalho. Essa fase ela estudou a organização informal dos empregados, destacando como se essa organização influenciava o desempenho e a produtividade. A fase mostrou a importância de recompensas sociais e sanções dentro do grupo de trabalho. Agora, dando seguimento à experiência de Hawthorne, a Lohane explicou as fases, tudo bonitinho, e agora eu vou explicar sobre as conclusões dessa experiência. E durante toda a minha apresentação, o slide vai aparecer na tela para vocês estarem acompanhando. Vamos lá, então. Conforme Chiavenato, no seu livro Teoria da Administração, a experiência de Hawthorne ressaltou a importância dos aspectos sociais e emocionais no ambiente de trabalho. Um tópico é a integração social, né? A integração social e o comportamento coletivo dos colaboradores na empresa, elas influenciam diretamente na eficiência do trabalho, destacando a necessidade de compreender e gerenciar as dinâmicas grupais dentro da sua empresa para você melhorar a produtividade. As recompensas sociais, elas são essenciais para a motivação dos colaboradores, além de incentivos materiais. Um ambiente de trabalho positivo, com reconhecimento e valorização, aumenta significativamente a motivação e o engajamento dos funcionários. Grupos informais na organização estabelecem normas próprias. Às vezes, elas podem sim sair da estrutura formal da empresa, impactando assim na cultura organizacional que aquela empresa já tem. Então, o que a gente tem que fazer? Compreender eles. Compreendê-los é crucial para uma cultura produtiva e saudável dentro da sua empresa. Agora, sobre as relações sociais, as relações humanas, né? Elas são fundamentais para o sucesso da sua organização, pois ela permite construir vínculos mais fortes e promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e positivo. E, por último, e não menos importante, acho que um dos mais importantes são os líderes empáticos.
e comunicativos, né? Eles são essenciais para criar um ambiente de trabalho que promova o bem-estar e o engajamento dos funcionários, né? Quando consideram as emoções dos seus colaboradores. Então, os líderes, que são gerentes, os chefes, eles fazem um papel muito importante dentro dessa teoria de Chiavenato. Então, o que nós concluímos, né? Nós concluímos que, de acordo com essa teoria de Chiavenato, uma gestão eficaz, ela deve ir além das somente as técnicas e processos que os funcionários estão fazendo. Elas têm que priorizar a compreensão e o atendimento das necessidades humanas daqueles colaboradores. Né? Que assim as organizações elas vão alcançar maior produtividade, maior satisfação e maior sucesso a longo prazo, tanto a curto prazo, né? Porque isso não se resulta somente lá na frente, também lá na frente, mas isso começa de agora. Bom, e agora, como segundo slide meu, eu tenho um exercício. Eu vou ler o exercício para vocês e depois eu vou fazer, eu colocar o slide e vou deixar minha explicação. O exercício é as linhas de montagem da TLT, uma empresa. A TLT produz telefones fixos e celulares. Seu modelo mais importante é o TLT 5455. Cuja produção é realizada por 4 linhas de montagem. Cada linha tem 28 operárias, com atividades super especializadas e fragmentadas. A matéria-prima segue pela linha de montagem e cada operária acrescenta um parafuso ou peça e na ponta final sai o produto acabado. A linha 1 produz 480 telefones, em média por dia. A linha 2, cerca de 460. A 3 alcança 510 e a 4 chega a 550. Marina Fortes, a gerente de produção do TLT 5455, acha que todas as linhas deveriam apresentar uma média equivalente com um pequeno desvio padrão. O que fazer? Bom, só para ressaltar, né, que eu não falei no início, mas todo o meu estudo ele foi baseado no livro de Chiavenato. E agora eu vou dar o que fazer no caso da Marina Fortes. Para alcançar uma média equivalente com um pequeno desvio padrão entre as 4 linhas de montagem da TLT, Marina Fortes ela pode considerar algumas estratégias. A primeira delas, análise das causas. Então, primeiramente, é importante investigar as razões por trás das diferenças de produção entre as linhas. Pode haver variações nos processos, nos recursos, nas condições de trabalho ou em outros fatores que influenciam essa produtividade tão baixa, né? A segunda é a padronização dos processos. Ela tem que se certificar de que os processos em todas as linhas de montagem estão padronizados e otimizados para garantir a eficiência máxima. Isso também inclui revisar os procedimentos de trabalho, a distribuição de tarefas e o fluxo de matérias para identificar possíveis melhorias. O outro tópico é o treinamento e o desenvolvimento, né? Investir em treinamento e capacitação para as operárias garante que todas tenham as habilidades necessárias para desempenhar suas funções de forma eficaz. Isso pode ajudar também a reduzir as diferenças de produções, né, decorrentes de diferenças individuais de desempenho de cada colaborador ali dentro. Um outro tópico é o gerenciamento de equipe. Promover um ambiente de trabalho colaborativo e motivador, incentivando a comunicação e o trabalho em equipe entre os membros das linhas de montagem. Então, a gente tem que criar um bom clima organizacional, né, para que tudo corra bem nessa produtividade delas. E para a redução também das variações de desempenho entre as equipes. E um último tópico que eu vi é o monitoramento e o feedback. Então, implementar um sistema de monitoramento contínuo do desempenho das linhas de montagem com o feedback, ou seja, eu vou ir lá e vou ver o erro e vou corrigir o erro, né, de qualquer desvio que tiver. Então, isso é um feedback, tanto seja ele ruim, quanto seja ele bom. Então, é importantíssimo ela analisar todos esses fatos para depois ela tomar alguma decisão. Então, se a Marina Fortes adotar essas medidas, ela vai equilibrar a produção entre as 4 linhas de montagem e garantir uma média equivalente com um pequeno desvio padrão e maximizando a eficiência operacional do TLT 5455. Agora, entrando no último slide, que fala sobre a civilização industrializada e o homem. Bom, a interação entre a civilização industrializada e o ser humano na teoria da administração, conforme Chiavenato, molda a dinâmica organizacional e influencia o comportamento dos colaboradores no ambiente de trabalho. A ênfase na natureza grupal do trabalho destaca a importância da colaboração e do trabalho em equipe nas organizações modernas.
Em um cenário onde tarefas complexas exigem a contribuição de diversos indivíduos e capacidades de trabalho em conjunto, é essencial para garantir os objetivos organizacionais. Reconhecer que o trabalhador ele não atua isoladamente, mas como parte de um grupo social, destaca a influência das relações interpessoais no desempenho e na motivação dos colaboradores. As normas e valores compartilhados pelos membros de uma equipe moldam diretamente a cultura organizacional e as práticas de trabalho da empresa. A função primordial da administração é desenvolver líderes capazes de entender as necessidades e expectativas dos colaboradores, facilitando uma comunicação eficaz e estabelecendo relacionamentos fundamentais na confiança e no respeito mútuo. A liderança ela não se resume apenas ao conhecimento técnico, mas também ela requer habilidades interpessoais para motivar e inspirar a sua equipe, né? Com essa evolução da sociedade para um modelo mais adaptável, as organizações elas enfrentam o desafio de se manterem relevantes em um ambiente de mudanças constantes. Isso é muito legal. A capacidade de adaptação e inovação se torna crucial para o sucesso organizacional, exigindo uma abordagem proativa na gestão das transformações. Bom, agora para concluir a conclusão de Hawthorne, a gente tem que entender. A gestão eficaz, segundo Chiavenato, vai além das técnicas, né, dos processos. Ele foca nas necessidades humanas. Então, por exemplo, a teoria de Maslow, que é aquela pirâmide. Então, as necessidades fisiológicas, elas vêm primeiro. É a base de tudo. Então, a gente tem que entender que Chiavenato, ele não vai só nas técnicas. Ele vai nas necessidades que o ser humano ele precisa. E também reconhecer aspectos sociais e emocionais promove a produtividade e o sucesso duradouro da empresa. Então, se ele tem as necessidades humanas atendidas, ele vai ter uma produtividade muito maior no seu serviço, no seu cargo ali, né? Então, Chiavenato quis dizer isso, ele quis dizer não somente as técnicas, e sim os humanos, sim os seres humanos, as necessidades humanas.